Eu creio que ele está aqui debaixo de uma direção de Deus para ministrar a minha vida e a sua vida através da sua palavra. Amém? Você crê nisso? E que não conhecia o pastor Tiago também, né? Bastante gente que ele conhecia, né? E eu creio que você vai ser muito abençoado por esse homem, né? Pastor em São Paulo, e né, tem nos abençoado sempre na casa de Zadok, em algumas caminhadas juntas no seminário aqui, já participou de vários seminários abençoando, e hoje é um prazer ter você aqui. Deus te abençoe, te use poderosamente, você sabe que você está em casa. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor. Amém. Uma alegria poder estar aqui. E sempre que posso estar, estava falando com o pastor Milton agora no caminho, que sem dúvida nenhuma, o lugar que eu mais me sinto em casa quando estou em Curitiba é quando estou na Alcance, né? Não só porque é uma igreja que eu tenho amigos, né? Sou amigo do pastor Luciano há mais de 25 anos, tem bastante tempo. Também pelo fato de que tenho uma grande e profunda amizade com o Milton. Deus tem nos unido através de um propósito. É tão interessante como é que Deus atrai pessoas por causa de um propósito. E eu estava falando para ele que eu gosto de estar entre vocês, porque é uma igreja que eu me sinto respeitado por aquilo que eu carrego, e não pelo nome que Deus tem colocado. Às vezes a gente começa a andar um pouquinho, Deus começa a projetar a gente através dos encontros, dos eventos, e você percebe que muito que as pessoas querem é para dizer assim: fulano esteve na nossa igreja, né? Seguramente, já conversando por um tempo com o pastor Luciano, com outros pastores, né? A gente sabe muito bem quando as pessoas estão nos levando para lá porque querem dizer: pastor fulano esteve aqui. E outras coisas é quando, independente do nome que você tenha, o respeito pelo aquilo que você carrega. A honra, queridos, a honra, ela é muito mais do que uma recompensa financeira. Esses dias, algum tempo atrás, eu fiz aniversário e era domingo, né? Então, dia do aniversário, domingo, pastor na igreja, você sabe que vai ter surpresa, vai ter festa, não precisa fazer muita coisa, é isso mesmo, né? Ainda mais no domingo, teu aniversário que era um domingo, e eu sabia disso, e a gente, sabe, vai vendo os bastidores, né? Ainda mais em casa tinha três mulheres na ocasião, aí você sabe que e minha esposa, mais filhas, né? Sabe? E aí você sabe que está saindo alguma coisa, e você finge que não sabe, né? Finge que não fez, finge que ninguém ia fazer nada, né? E eu estava orando pela manhã, domingo, já estava com a mensagem preparada, eu ia pregar nos 2 cultos, estava com a mensagem preparada para pregar, e de repente, enquanto eu orava, Deus colocou uma frase no meu coração, e essa frase virou uma mensagem. Sabe quando você começa a orar, e eu disse: para que eu fui orar? Né? Deus estragou tudo que eu tinha programado para aquele dia, sabe, porque o que eu tinha programado era o que eu tinha programado, não era o que ele tinha programado. E nesse dia, o título da minha mensagem, faço ideia, meu aniversário, domingo, né? O título da minha mensagem foi: um presente para o pastor. Quando eu anunciei a mensagem na igreja, toda... Falei: querido, eu sei que vocês estão fazendo surpresa, eu vou ganhar terno, eu vou ganhar cueca, lenço, né? Eu sei que eu vou ganhar camisa, está tudo certo. Se quiser dar um upzinho, pode dar carro, pode dar casa, não tem problema nenhum, é dia do aniversário, pastor, né? Isso é uma manifestação de honra? Claro que é, sem dúvida nenhuma, sabe? Os bens materiais é uma manifestação de honra. Mas eu tenho descoberto 2 coisas. A primeira delas é que, pela misericórdia de Deus, todas as coisas que eu desejei ter, eu pude comprá-la pela misericórdia de Deus enquanto era empresário. Até 97, Deus havia me dado uma boa condição financeira, Deus tinha me dado bastante prosperidade, e com um coração muito simples, extremamente grato a Deus,
eu pude comprar muitas coisas que eu desejava. Eu pude comprar uma casa de praia, eu pude comprar uma casa de campo, eu pude comprar o carro que eu queria, eu pude comprar o terno que eu queria, eu pude viajar para os lugares onde eu queria. Então, enquanto trabalhei, Deus me deu graça de conquistar bens materiais. E em 97, Deus pediu para parar com tudo isso para servir a Ele. Então, quando Deus me pediu para fazer isso, eu sabia que Deus estava me desapegando das coisas materiais, que eram tão importantes para mim, conquistá-las, e eu reconheço o quanto é bom ter essas coisas, mas eu estava percebendo Deus me levando para um outro lugar de desapego disso. Sabe, é uma experiência toda minha que Deus me deu. Então, quando as pessoas me dão um presente, eu sou extremamente grato, reconheço uma atitude de honra, mas aqui no meu coração eu digo assim, tudo isso eu podia comprar. Tudo que eu ganhei das pessoas, Deus havia me dado condições de comprar. Entenda, por favor, entenda, não me julgue mal. Hoje eu vou falar sobre humildade, né? Então já quero te avisar que não estou tentando construir algo para você a respeito de honra, né? Assim, eu tive chance de comprar e pude comprar algumas coisas que eram meu sonho de consumo. E eu reconheço que tudo isso foi Deus que deu condições de fazê-lo. E em 97 eu devolvi tudo isso para Deus. Entregamos empresas, entregamos casas, e fomos vivendo o ministério desde o dia 4 de julho, quando eu pisei nessa cidade, para pastorear nessa cidade, de 1997. Decidi em diante, nunca mais eu olhei para trás, nunca mais toquei em nada, nunca mais, vivi de empresas, nunca mais adquiri coisas com o fruto do dinheiro que eu tinha ganho, tenho vivido debaixo da graça, do favor de Deus. Então, falei para a igreja, queridos, vocês sabem muito bem a minha história. Eu fico feliz por tudo que vocês estão dando. E eu sei que isso é uma manifestação de honra. Mas o maior presente que eu, como pastor, desejo ganhar, mais do que qualquer coisa que vocês possam me dar, se vocês querem me dar um presente nesse dia, que realmente me honre, reconheça o que eu carrego. Reconheça por que eu larguei tudo isso. Reconheça por que eu deixei, os bens materiais, por que eu deixei de ser empresário. E eu estava dizendo para a igreja assim, a coisa que mais me honra hoje, o que assim, o top da galáxia, de tudo que eu posso me sentir honrado, é quando eu sei que eu chego num lugar e as pessoas me recebem como homem de Deus, por aquilo que eu carrego, por aquilo o respeito que tem pelo meu nome. Eu amo isso. Isso é um grande presente. Estava dizendo para a igreja, se você conseguir, quando eu subir ao altar, você conseguir dizer assim, como aquela mulher, vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Queridos, isso para mim é a maior honra que alguém pode me atribuir. Eu estou contando toda essa história para dizer que é assim que eu me honro quando eu venho aqui. Não venho aqui por causa da oferta que eu recebo, não venho aqui porque eu não vejo outro interesse em estar aqui, da parte dos pastores de vocês, e da minha parte, a não ser um reconhecimento de honra por aquilo que eu carrego. Eu quero agradecer Viviane, quero agradecer Milton, toda a liderança, porque eu me sinto respeitado nesse lugar. E é essa a razão que me traz aqui, é isso que me alegra de estar aqui. É isso que, o meu coração se abre em poder estar aqui. Hoje vamos falar sobre uma liderança saudável, faz parte disso. A liderança saudável passa por essa honra. Ser um líder saudável passa por ter transparência nos relacionamentos, aonde você se envolve numa liderança, não por aquilo que você pode ganhar, mas por aquilo que você pode ofertar, por aquilo que você vai dar. A liderança saudável, ela passa por esse caminho aonde você se entrega. E porque você se entrega, naturalmente você recebe. Mas é essa ordem, né? Não é o que eu vou ganhar, a partir daí eu dou, mas é o que eu dou e por consequência daquilo que eu dou, naturalmente você colhe aquilo que você coloca. Amém, queridos? Hoje vamos falar sobre liderança saudável. Perdoe, peguei o resfriado anteontem, então estou bem congestionado, né? Se em algum momento eu precisar
soar o nariz, não se sintam ofendidos por isso. Né? Lucas, capítulo de número 10, capítulo número 7. Lucas, capítulo 7. A partir do verso 1 diz o seguinte, Lucas 7, a partir do verso 1. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem este muito amava, repita comigo, amava, estava doente à beira da morte. Em alguns lugares fala estimava, mas a palavra aqui no original é amava, palavra amor. Quando o centurião ouviu a respeito de Jesus, ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando esses líderes a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é lícito, é justo que ele faça isso, porque ele ama, fala comigo, ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós uma sinagoga. Então Jesus foi com ele, e ao chegar perto da casa, enviou-lhes o centurião amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres na minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem de autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando. E digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo digo, faze isso, e eles faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em Israel achei uma fé semelhante a esta. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o seu servo. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta noite, mais uma vez, a tua palavra, ela possa nos instruir, ela possa nos orientar, ela possa nos corrigir, ela possa nos aperfeiçoar. Abrimos o nosso coração para receber a semente da tua palavra. E acolhemos ela. E dizemos, Senhor Deus, torne ela frutífera dentro do nosso espírito, em nome de Jesus. Querido, esse texto fala a respeito de 4 características de uma liderança saudável. Fala comigo, 4 características de uma liderança saudável. Tá? 4 características de um líder saudável. Primeiro vamos entender o contexto em que está inserido esse texto. Tá? E principalmente vamos entender esta questão desse homem chamado centurião. Entenda que neste período, era o período onde Roma governava sobre Cafarnaum. Cafarnaum era de responsabilidade romana. Roma havia tomado muitas cidades, entre as cidades da qual Roma governava, Cafarnaum era uma província que Roma coordenava. Não sei quantos de vocês estão animados para ir a Jerusalém, nessa caravana, né, que o pastor Luciano está fazendo, mas se eu fosse você, eu iria. Né? Eu nunca tinha ido a Israel, fui ano passado, e fiquei impressionado. Eu vou dizer para você assim, não é que assim, a minha vida foi mudada por estar em Israel, mas assim, nada que eu prego hoje me foge à memória daquele lugar. Por exemplo, estou falando sobre Cafarnaum, eu lembro, estive ali em Cafarnaum, eu consigo lembrar das ruínas, eu consigo lembrar, sabe, do lugar, da importância de Cafarnaum. Sabe, a minha vida, a minha pregação se tornou diferente. Porque agora não são só um relato de uma orientação bíblica, mas é um relato vivido. Né? Eu consigo lembrar, estou falando sobre Cafarnaum, minha memória foi lá para Israel. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Né? Propaganda, hashtag de graça, partiu. Né?
Mas o que acontece? Cafarnaum era uma província, né? Hoje ela é bem menor, porque só restam as ruínas daquele lugar. Mas ela era uma cidade bem habitada, uma cidade conhecida, uma cidade que tem uma história muito linda. E Roma havia tomado o governo sobre aquilo. Como é que funcionava o governo romano? O governo romano, ele introduzia, numa cidade dominada, ele introduzia uma liderança política. Ela deixava uma liderança política sair daquele lugar. Mas, verdadeiramente, a grande autoridade sobre as cidades que Roma governava era uma autoridade militar. Embora existisse em cada cidade um governo político, na verdade, quem mandava de verdade era o militar. Então, o que Roma fazia? Cidades como Cafarnaum, Roma mandava para lá um centurião. O que era o centurião? Era um comandante do exército que coordenava um grupo de 100 soldados. Por isso a palavra centurião. Ele pegava 100 soldados e toda a autoridade final, ou seja, a maior autoridade de uma cidade governada por Roma, era aquele centurião. Você vai ver, inclusive o próprio apóstolo Paulo, muitas vezes, quando não acertava com o governo político, ele dizia assim, eu quero apelar para Roma, e aí ele era entregue na mão de um centurião. Porque o centurião era que dava a palavra final. Era o centurião que dava a última palavra, porque ele representava César. Então entenda que, embora houvesse muitas autoridades religiosas, muitas autoridades políticas, a grande autoridade de Cafarnaum era a autoridade militar, era aquele centurião. Então nós estamos falando da maior autoridade, a pessoa que tinha o cargo mais importante, e é importante você entender essa introdução, tinha o cargo mais importante daquele lugar. Então estamos falando da maior autoridade daquela cidade. O homem que tinha a palavra final sobre todas as coisas. Esse era o homem que está ali. Também podemos ver que esse homem não conhecia Jesus, porque a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Então ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não tinha uma experiência pessoal com Jesus, mas ele ouviu falar daquilo que Jesus vinha fazendo. Guardado essa introdução, eu quero que você preste atenção na liderança desse homem. Esse homem, para mim, apesar de não ter nenhum vínculo religioso, ele tinha princípios saudáveis de liderança. Princípios aplicáveis dentro da nossa liderança. Princípios que, se nós aplicarmos no nosso cotidiano de liderança, seja ele de uma célula, seja ele da família, seja ele da empresa, seja qual for o aspecto da liderança. Entenda que nós não estamos aqui tratando somente a liderança específica de um lugar religioso, mas a sua liderança em casa, a sua liderança como mãe, como pai, a sua liderança saudável como chefe de um departamento, a sua liderança no seu trabalho, a sua liderança em qualquer lugar. Nós vamos ver aqui 4 características saudáveis de se liderar. Seja a família, seja a empresa, seja a igreja. Estamos falando de um homem que tinha características de liderança que podem ser aplicados na nossa vida como saudável. Característica número 1 de uma liderança saudável. Uma liderança saudável é aquela que tem como plataforma principal o amor. A primeira característica de um líder saudável é que ele ama. E você vai perceber claramente, através de atitudes, que amor não é só declaração, verbalização. A verbalização é uma manifestação de amor, mas não é todo amor. Porque o amor é mais do que aquilo que você diz. O amor é aquilo que você faz. Amar não é só declarar. Amar é a declaração tem que ser fruto, consolidação daquilo que você faz, daquilo que você é e daquilo que você mostra.
Não sei quantos lembram, que é da minha época, tem alguns aqui, né? Eu tenho 60 anos, então, da minha geração, tinha uma figurinha que era assim, a maré. Lembra? Quem lembra disso? Deixa eu ver aqui, quem é velho aqui. Deixa eu ver quem é velho aqui. Quem é velho aqui? Deixa eu ver. Tá bom, quem é novo e viu isso? Deixa eu ver. A maré. Se eu pudesse criar uma figurinha daquela para definir amor, eu diria: amar é dar. Fala comigo. Amar é dar. Isso é bíblico. Jesus disse que a maior manifestação de amor é dar. Ele disse: ninguém tem maior. Ele está falando sobre a maior dimensão de amor. Ninguém tem maior amor do que este. Então ele está dizendo assim: qual é a definição máxima de Jesus de amor? Estou falando sobre Jesus, estou falando sobre eu, sobre você. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Entenda que Jesus diz assim: a maior manifestação de amor não é a que você declara, é a que você faz. Por favor, não me julgue mal. Isso não te isenta de falar. Mas o que eu estou dizendo é que as suas palavras precisam ser acompanhadas de uma atitude. Elas precisam confirmar uma atitude. Não adianta você dizer que ama se não é acompanhado de uma atitude. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é jogo de interesse. Vivemos numa geração, esses dias eu estava conversando com uma moça, e a moça estava encantada por um rapaz, e ela veio conversar comigo porque ela estava em crise. Como é que aquele rapaz tão extraordinário estava pedindo dela uma prova de amor? E ele disse: eu te amo, mas você tem que provar que me ama, indo para a cama comigo. Eu falei: essa pessoa não te ama, ela tem interesse em você. Porque se ela te amasse, ela ia te respeitar. Se ela te amasse, ela ia te dar o tempo certo para você casar. Então essa pessoa, ela não, na verdade, ela não te ama, porque ela não quer dar, ela quer receber. A maior manifestação de amor é dar. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Aí, como não existe como explicar essa intensidade de amor, ele vai dizer assim: de uma maneira tal. Ou seja, de uma maneira impossível de explicar em palavras. É isso que significa de tal maneira. De tal maneira significa, vamos tentar definir essa atitude. Vamos tentar definir essa atitude de amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu. Presta atenção. O ato de dar foi uma manifestação tão grande de amor que não havia palavras para explicar esse nível de doação. Vocês estão entendendo? Que o amor, na sua essência primordial, ele é inexplicável, ele é de tal maneira. Jesus define como ninguém tem maior amor do que este. A Bíblia define esse amor como algo que não se tem palavra para colocar, ou seja, a grande manifestação de amor, ela é expressa por dar. Esse homem, ele cumpria o quesito do amor. Porque a Bíblia diz que esse homem tinha um servo a quem ele muito amava. E por causa disso, ele decidiu dar a este servo o que ele precisava. Querido, entenda a posição desse homem. Por favor, entenda.
Esse homem, ele tinha um nível de autoridade tão grande, e ele ficou devendo favores aos líderes religiosos, porque quando ele pede alguma coisa, ele está devendo alguma coisa. Por causa desse homem que ele amava, por causa de um servo que ele amava, ele chegou ao ponto de não se ver, não zelar pela tua posição, ficar devendo, ficar comprometido com aqueles líderes religiosos, porque ele amava um servo. Agora, presta atenção, ele não pediu pela esposa, ele não pediu pelo filho, ele não pediu pelo César, ele não pediu por um parente, ele pediu por um servo. Queridos, um homem que é capaz de comprometer a sua posição, ficar devendo favores a líderes religiosos, por causa de um servo, esse homem ama. Por isso que a Bíblia diz que esse homem tinha um servo a quem muito amava. E eu costumo dizer para você, queridos, que é um amor desinteressado. É um amor desinteressado. Quantos servos aquele não podia ter? Pela sua posição. Sabe, quem era aquele servo? Era mais um dentro do corpo de pessoas que o serviam. Ele vai mencionar ali, ele diz, eu tenho soldados me servindo. Ou seja, presta atenção, ele não tinha só um, ele tinha dezenas, quiçá centenas de pessoas que serviam ele. Mas o amor faz você tornar uma pessoa única, mesmo entre 100, entre 200, entre 300. Quem ama, valoriza, independente das quantas pessoas tenham te servindo. Havia nesse homem o fruto do amor. Aquele que é capaz de fazer o que for necessário por causa do amor. Ele amava aquele rapaz. E ele foi e pediu por aquele rapaz. Segunda coisa que você vai descobrir nesse homem a respeito do amor, a Bíblia diz que os líderes religiosos foram até Jesus e a conversa foi a seguinte: sabe, Jesus, ele é digno que tu vais até a casa dele. Eles foram interceder e disseram assim, ele é digno que tu vais até a casa dele, porque ele ama a nossa nação. Essa expressão que está na tua Bíblia, ele ama a nossa nação. Agora o que me chama a atenção é como é que aqueles líderes se sentiam amados. Assim, ele ama a nossa nação, e a manifestação de amor que ele tem pela nossa nação, e nós nos sentimos amados por ele, porque ele com seus recursos construiu para nós uma sinagoga. E aí eu começo a pensar a respeito disso e me reporto a um tripé do amor. Eu descobri em Davi que o amor tem um tripé. Fala assim, o amor tem um tripé. Diz assim, o verdadeiro amor passa por 3 pilares. Eu não vou ler, mas quando você vai a 1 Crônicas, capítulo número 29, no versículo 3, Davi diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus. Entenda que no versículo 1 ele diz assim, queridos, sabe, este palácio não é para homem, mas para Deus. 1 Crônicas 29, Davi diz assim, este palácio que eu estou construindo, este palácio que nós vamos construir não é para homem, mas para Deus. O meu filho Salomão ainda é pequeno, mas Deus o escolheu para construir isso. Entenda o contexto. Davi, alguns dias atrás, tinha chegado para Natã e falou, Natã, olha a minha casa bonita, olha a casa de todo mundo bonita, mas Deus está morando naquela cabana. Eu quero construir um templo para ele. Natã falou assim, boa essa intenção, pode construir. Davi sai feliz para construir, Deus chama Natã e fala assim, não, eu não quero que Davi construa. Por favor, entenda o contexto. Davi tinha acabado de tomar um não de Deus. Para construir algo para Deus. Ele não está construindo nada para ele. Ele está fazendo algo para Deus. Deus diz, não, eu não quero que ele faça isso.
Davi aqui dá um show de amor por Deus. Porque Davi não tinha interesse, sabe, a não ser o fato de que ele amava Deus. Ele diz assim: eu amo Deus. E mesmo Deus não tendo me deixado fazer o que eu queria, eu quero fazer parte dessa construção. Entenda, queridos, que ele tinha acabado de receber um não de Deus para construir uma casa para Deus. A impressão que eu tenho é que Davi chegou para sua esposa e falou assim: mulher, Deus não deixou eu construir, mas eu não vou ficar de fora. Eu amo esse trem, não consigo ficar longe desse negócio, não. Pode ser até que meu nome não apareça na placa. Pode ser até que ninguém me veja como fundador. Pode ser que meu nome nunca seja lembrado. Mas eu quero fazer parte porque eu amo. Davi tinha recebido um não de Deus porque ele queria fazer uma casa. E muitos de nós, quando recebem não de Deus, fica bicudo das costas e não quero brincar mais disso. Sabe o que Davi fala? Ele diz assim: tá bom, Deus. Sabe, eu amo tanto Deus que quem ama não tem problema em receber não. Eu tive uma experiência muito forte com isso, pastor Milton. Em 2011, a minha esposa foi diagnosticada de câncer. Uma semana depois, meu pai foi diagnosticado de câncer. Uma loucura, uma loucura. As duas pessoas que eram colunas da minha vida, as duas, por uma questão de dias, receberam o mesmo diagnóstico. E a coisa foi agravando, minha esposa fazendo quimioterapia, meu pai fazendo trabalhos fortes, até que meu pai adoeceu, e a doença do meu pai foi muito séria, e ele estava muito fraco, e eu fui visitar o meu pai. E a minha esposa foi junto. Ela não podia viajar, eu pedi uma autorização especial, eu tive que ir de carro, de São Paulo ao Rio de Janeiro, para ver meu pai. Ela queria ver meu pai. E nós estávamos andando no caminho, eu me lembro do lugar que estava passando, uma cidade chamada Roseira. Sabe, na Dutra, indo para o Rio de Janeiro. E eu vi minha esposa, carequinha, de peruca, inchada, cheia de quimioterapia, com um destino incerto, indo visitar meu pai, talvez a última viagem que eu ia fazer, e foi mesmo a última viagem que eu vi. Eu comecei a chorar dirigindo aquele carro, eu ali, eu falei: Senhor, o que vai ser? Me prepara, o que vai ser da minha esposa, o que vai ser do meu pai? E uma voz falou no meu espírito, falou assim: essa que está do teu lado, ela vai viver, mas o seu pai vai morrer. E aquilo veio muito forte, uma convicção de que meu pai morreria. E eu comecei a negociar com Deus, falei: Deus, não leva meu pai agora não. Sabe, meu pai passou 42 anos ouvindo o evangelho sem se converter. Agora tem 12 anos que meu pai se converteu, meu pai está animado, meu pai virou zelador da igreja, meu pai está contente. Sabe, dá chance do meu pai construir alguma coisa. Eu comecei a negociar com Deus, e eu comecei a provar para Deus, tentar provar para Deus que Deus estava errado em levar meu pai. Eu tinha todos os argumentos possíveis. E eu comecei a falar: Deus, dá mais um tempo para o meu pai. E a mesma voz que me falou que morreria, ela falou muito claro no meu espírito: Djalma, quando você confia no caráter de uma pessoa, você não questiona suas decisões, mesmo que você não goste delas. Quando você confia no caráter de uma pessoa, ainda que ela te diga não, você sabe que é melhor por causa do caráter dela. Todas as vezes que nós questionamos o não de Deus, é porque nós não entendemos e não confiamos no seu caráter. E aquela mensagem veio muito forte. Sabe o que aconteceu com Davi, pastor? Deixa eu dizer. Ele confiava no caráter de Deus. O não de Deus não mudava ele. E não mudava o seu amor por ele. O não de Deus, sabe, não fazia ele deixar de liderar, deixar de trabalhar, deixar de estar na casa de Deus. Ouça, querido, muitas vezes o que você não entende é que o não de Deus é uma proteção que você não sabe. Quando você confia no caráter de alguém, de um líder, o não dele, sabe, você precisa acolhê-lo, porque você sabe que a pessoa que te deu não, ela é íntegra. Ela nunca te faria nada para te prejudicar. Davi, quando ele recebeu o não de Deus, ele pensou: Deus sabe o que está fazendo.
em vez de ficar bicudo, dar as costas e parar de liderar e parar de brincar, ele falou assim: eu amo tanto Deus, que se Ele me disse não para construir, de alguma maneira eu quero fazer parte. Aí ele diz assim: porque eu amo a casa de meu Deus. Aí está no versículo 3. Do meu tesouro pessoal. Davi está dizendo assim: o não de Deus nunca vai me impedir de participar financeiramente da obra dele. Você já viu aquele tipo de crente, aquele tipo de líder, que passa por uma adversidade, primeira coisa que diz assim: tá bem, não brinco mais, não dou dízimo também mais, não dou mais oferta, não. Tá vendo? Estou cansado de ver gente na minha sala. Pastor, eu sou dizimista. E por que isso está me acontecendo? Tomou um não. Eu sempre digo, queridos, eu não sei. Mas eu confio no Deus a quem eu dizimo. E se existe alguma coisa que está errado, com certeza não é da parte dele. Se tem alguma coisa, não é ele que errou. E eu não vou punir ele por aquilo que ele jamais faria para me prejudicar. Davi, ele começa a nos ensinar a respeito do tripé do amor. E no versículo 3 diz assim: porque eu amo a casa de meu Deus, do meu tesouro pessoal. Diga assim: quem ama, dá dinheiro. Você vai entender isso rapidamente. Versículo 2, ele vai assim: porque eu amo a casa de meu Deus, sabe, com toda a minha força, com todo o meu esforço. Ele diz assim, sabe, eu vou me esforçar para fazer essa obra. Eu descobri, querido, que quem ama dá tempo, dá esforço. Davi está dizendo assim: eu amo tanto a casa de Deus, que eu vou dar meu tempo para Deus. E finalmente no versículo 10 ele diz assim: porque eu amo a casa de meu Deus, eu vou orar pela casa de meu Deus. Queridos, o amor tem um tripé. Fala comigo: oração. Levanta o dedo e diz assim: oração, tempo e dinheiro. Você vai ver isso na vida do centurião. Aquele centurião, ele amava. Por isso, ele intercedeu pelo seu servo. Fez uma intercessão. Ele construiu uma sinagoga. E ele gastava tempo. O que você vai ver? Que a primeira manifestação de uma liderança saudável é amar. E quem ama, dá tempo. Quem ama, dá dinheiro. E quem ama, ora, intercede. Tudo que você coloca dinheiro, oração e tempo, você ama. Eu fico pensando a respeito de muita gente que fala assim: ah, pastor, eu amo tanto a minha esposa. Mas na hora que ela tem que fazer uma unha, você não quer dar dinheiro para ela. Na hora que ela só quer comprar uma bolsa Louis Vuitton. Só. Brincadeiras à parte, tudo que você coloca, pode perceber, tempo, oração e dinheiro, vai para frente. Casamento que tem tempo, qualidade de tempo, oração e dinheiro, vai para frente. Família, filhos, você constrói com tempo, oração e dinheiro. E muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito tempo. E muita oração. Posso subir o nível? Esse tipo de gente que diz que ama a igreja e não consegue dar tempo, não consegue dar oração e não consegue dar dinheiro, esse amor precisa ser revisto. Uma liderança saudável não é só aquela que diz que ama, é aquela que participa do amor através do tripé bíblico de amar. Jesus nos amou e Ele deu isso. Ele nos deu tudo que nós precisamos. Ele coloca sob a nossa mão provisão. Ele é o nosso intercessor.
E ele gastou o tempo dele para descer do céu, para estar aqui por você e por mim. Tudo que fala sobre amor precisa passar por esse tripé. Primeira característica de uma liderança saudável é aquela que ama. Segunda característica de uma liderança saudável é aquela que tem fé. Jesus fala, esse homem tinha fé. Jesus fala isso. Eu não vi fé semelhante a essa. Querido, a fé não é tentativa. A fé é uma convicção. Eu gosto de pensar que fé, sabe, ela é fruto de aquilo que você não enxerga, mas você crê. Tá? Aquilo que você não enxerga, mas você crê. Fé é alicerçada em cima de uma experiência pessoal, de uma convicção que vai além daquilo que você está enxergando. Só para você entender. Eu quero aplicar isso ao exemplo que eu dei anteriormente. Quando Deus me deu a palavra de que Ele levaria meu pai e minha esposa morreria. Levaria meu pai e minha esposa viveria. Aquilo entrou como uma palavra de Deus, uma rema na minha vida. No dia 23 de dezembro de 2011, eu enterrei meu pai. E eu estava totalmente convicto, eu sabia disso. Quando eu fui no hospital, o médico falou que meu pai viveria. Eu lembro, meu pai contou uma experiência. Ele falou assim, filho, eu estava no chuveiro, olha que coisa terrível. Eu estava tomando banho no chuveiro, e aquela água fria bateu, e eu tive uma experiência forte com Deus. E eu percebi que Deus vai me curar. E eu fiquei tão feliz que eu dei um soco no azulejo, aqui a mão dele machucada. Eu dei um soco e falei assim, estou curado. E aqui dentro eu falei, Deus me disse que ele vai morrer. O médico chegou e falou assim, a cirurgia dele tem tudo para dar certo. Nós pegamos essa técnica e tal, aqui dentro vai morrer. Minha irmã chegou de fora, falou assim, olha, eu estava orando, Deus me deu uma palavra que eu falei, vai morrer. Sabe? Assim, havia algo dentro de mim, uma convicção, uma certeza, não é por aquilo que eu via, mas é por aquilo que o Espírito colocou como fé, mesmo que seja para perder. Deus me preparou para isso, e meu pai morreu. Dia 3 de fevereiro de 2012, a minha esposa passou por uma cirurgia. Terminou a cirurgia, 7 horas de cirurgia. O médico me chamou e falou assim, olha, a medicina fez tudo que podia fazer por ela, resumidamente. Ela está entubada, o coração dela não volta, a pulsação dela não volta, não há sangue na circulação, ela está sob efeito de máquina, ela não tem, a medicina não tem mais o que fazer por ela. O que nós podemos é manter por 48 horas ela totalmente entubada, sendo sustentada por máquina, mas nós não temos mais o que fazer por ela. Na hora que ele falou aquilo, dentro de mim, Deus falou assim, ela vai viver. Deus falou que meu pai ia morrer. E eu confio no caráter de Deus. Mas Deus falou que minha esposa ia viver. Eu confio no caráter de Deus. E ele olhou para mim e eu falei, tá bom, doutor. Obrigado porque o senhor fez a sua parte. Agora está na hora do meu Deus fazer a parte dele. Aí ele falou assim, você não está entendendo. Ele falou assim, você está usando a estratégia da negação. Você não quer admitir, é sério o quadro dela. Eu falei assim, o senhor fez a sua parte. Agora está na hora do meu Deus fazer a parte dele. Menos de 24 horas depois, ela recebeu uma visitação, é longa a história, não quero, porque não é esse o meu foco. Ela teve uma experiência inconsciente, onde ela viu o anjo da morte chegar. Jesus aparecer e disse assim, chega, você não vai levar ela. E recolheu o anjo da morte. E a vida voltou. E ela foi desentubada. E ela está viva contando o testemunho dela pelo Brasil inteiro. A fé é a certeza de um princípio que Deus estabeleceu. Esse homem tinha certeza no princípio, tinha fé. E Jesus viu isso nele. O que me chama a atenção é que fala assim, não vi fé semelhante a esta.
Primeira característica da liderança saudável? Não ouvi. Amor, né? Primeira característica da liderança saudável é? Segunda característica é? Fé. Terceira característica é humildade. Não existe liderança saudável se não existe humildade. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram para Jesus e deram o seguinte relato: Senhor, Ele é digno, presta atenção, Ele é digno que Ele faça isso. O que todo mundo achava dele? Ele é digno. Diante desta palavra, Jesus vai até a casa dele. Quando Jesus está indo no caminho, ele manda um recado, através de uns amigos: Senhor, eu não me achei digno. Todo mundo dizia, ele é digno. Ele olhava para ele e dizia assim, eu não me achei digno. O que está por trás de uma liderança saudável chama-se humildade. Humildade não é o que você pensa de você. Humildade é aquilo que Deus vê em você. É aquilo que as pessoas descobrem em você. Está que nem um amigo meu, ele falou assim, pastor, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu falei, dá para ver. Ele falou assim, eu sou tão humilde que eu estou escrevendo um livro sobre os 100 homens mais humildes da terra, dos quais 99 eu ensinei a ser humilde. A humildade não é o que você pensa de você, a humildade é o que de fato Deus enxerga em você. Sabe, quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo uma grande lição. Ezequiel 28, Isaías 14, conta a mesma história de um anjo de luz chamado Lúcifer. E a Bíblia diz que esse anjo de luz, ele tinha primazia, ele era importante no céu. Tão importante que a Bíblia diz que o ouro, o berilo, o topázio foram criados por causa dele. Dá uma lidinha lá em Isaías 14, Ezequiel 28. Sabe, segundo os estudiosos, ele era o querubim adorador, líder da adoração. Por isso que o diabo toca tanto na adoração muitas vezes. Exatamente nessa área de soberba. Aí o que acontece? Sabe, ele era um querubim, a Bíblia diz lá em Isaías, até que encheu o seu coração. Ele disse em si, subirei, presta atenção, olha o texto. Subirei acima do trono de Deus. Sabe, a Bíblia diz que por causa disso, ele foi lançado por terra. O texto de Isaías é exatamente esse. Ele disse, eu subirei acima do trono de Deus. A Bíblia diz que por causa desta soberba, Deus o lançou por terra. Sabe, querido, eu descobri algo, que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Mas Filipenses capítulo 2, ele vai falar a respeito de um outro personagem, chama-se Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, presta atenção, o diabo não era Deus, e ele desejou ser mais do que Deus. Aí, por causa desta soberba, Deus o lançou por terra. Deus fez ele descer, descer, descer e descer. Mas Filipenses diz que Jesus, já sendo Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, mas humilhou-se, descendo, tomando forma de homem. E a Bíblia diz que por causa desta humilhação, por causa desta humildade, Deus o exaltou soberanamente. Presta atenção, o diabo, ele tentou subir, porque a soberba leva a pessoa a esse lugar. E Deus o lançou por terra. Jesus era
mas ele desceu e Deus o exaltou. Sabe, querido, deixa eu dizer para você. Terceira característica de uma liderança saudável, a terceira característica de uma liderança saudável, chama-se humildade. Quanto menos você quiser ser, mais Deus faz de você. Quanto mais você quiser ser, mais Deus desce em você. Porque não é o que eu quero, e quem me exalta não sou eu. Nós existimos, uma liderança saudável não é aquela que quer ser semelhante a Deus, é aquela que quer ser semelhante a homem, e por causa disso, Deus o faz semelhante a ele. Entenda isso. O que Deus está falando é, a humildade é a capacidade de sendo não ser. A soberba é aquela que você não é, mas quer ser. E aqui nós podíamos trabalhar um alcance mais inteiro só sobre isso. Um alcance mais humilde. Alcance mais humildade. Né? Eu gostei disso, alcance mais humildade. Literalmente esse é o tema. Alcance mais humildade. Porque se você precisa disso, alcançar mais humildade. Sabe, querido, a terceira, esse homem, ele era, e todo mundo dizia que ele era. Mas ele olhava para si e dizia assim, eu não sou. Eu não sou digno. Terceira característica de uma liderança saudável é aquela liderança humilde. Primeira característica de um líder saudável é? Segunda? Terceira? Quarta e última característica de uma liderança saudável. Submissão. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Lucas capítulo 7, se você não está, abre de novo, por favor. Versículo 6 diz, então Jesus foi com ele, e ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, a dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres na minha casa, por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Guarde essa expressão, uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele explica a razão pela qual ele faz esta afirmação. Repita comigo, uma palavra. Ele diz assim, Senhor, não precisa ir na minha casa, mas mande uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, porque, versículo 8, porque também, ouça, porque também eu sou um homem, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Repita comigo, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Presta atenção. O que ele está dizendo? A palavra também significa assim como. Ele diz, Senhor, não precisa ir na minha casa. Manda uma palavra. Aí ele explica por quê. Porque eu também significa assim como o Senhor, semelhante ao Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade. O que ele está dizendo? Que Jesus era sujeito, ele reconhecia que Jesus era sujeito à autoridade. E ele dizia, por causa disso, eu tenho soldados a minha ordens, e digo a este, vai. E ele vai, quantas palavras ele disse? Vem. Quantas palavras ele disse? A outro, ele diz, faz, e ele está dizendo assim, eu sei o que é ter autoridade
com uma palavra. Eu digo para os meus servos, faz, ele faz, vai, ele vai, vem, ele vem, eu falo uma vez só. Mas ele estabelece, a minha autoridade, ela é fruto da minha submissão. Ele está dizendo assim como eu tenho autoridade para com uma palavra falar, o Senhor também tem. Mas ele diz, a minha autoridade é fruto do fato de que eu sou um homem sujeito à autoridade. Queridos, uma liderança saudável, ela é fruto de alguém que tem autoridade, porque ela é sujeita à autoridade. O que eu quero dizer para você é que não existe pessoas que têm autoridade se elas não são submissas à autoridade. Ele está dizendo assim, a minha autoridade é fruto da minha submissão. Uau! Ele está dizendo assim, um líder saudável é aquele que é submisso. E porque ele é submisso, ele tem autoridade. Ele não precisa impor a sua autoridade. Ele tem, porque ele conquistou pela submissão. O que eu estou tentando colocar para nós nessa noite é que a nossa autoridade como líder será fruto da nossa submissão. Muitos problemas que nós temos no âmbito conjugal, no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico, no âmbito profissional, de pessoas que nós achamos que são rebeldes a nós, nada mais é do que uma colheita da nossa rebelião. Eu já atendi muito marido que chega lá e diz assim, pastor, a minha mulher não é submissa, a minha esposa é submissa, está na Bíblia. Aí eu dou um tempinho para não perder o cabra. Eu digo assim, quanto vão lá para Efésios 4, que fala sobre a submissão da mulher. A minha pergunta é, o quanto você é submisso a Cristo, que é a sua parte. Porque se você não é submisso a Cristo, como Cristo amou a igreja, você não faz a mesma coisa, você não pode exigir que a sua esposa seja submissa a você. Porque é um fluxo de autoridade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Presta atenção. Aonde estava a autoridade de Cristo? Que ele era submisso ao cabeça. Aonde está a autoridade do homem? Quando ele é submisso ao cabeça, que é Cristo. Se o homem não é submisso a Cristo na sua missão, o que ele vai colocar para baixo dele é rebelião. E quando a esposa se rebela contra ele, nada mais é do que uma colheita da rebelião que ele não faz da parte dele. Agora, esposa, eu sei que você está... Agora eu vou falar uma coisa para você. Quando um filho não é submisso à mãe, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, é porque não há essa submissão da esposa para com o marido. E, consequentemente, ela vai colher rebelião dentro de casa. E não é o filho que é rebelde. O filho só está manifestando aquilo que ela recebeu. Uau! Silêncio mortal. Se você não gostou, estuda na Bíblia, você vai entender isso. A nossa autoridade é fruto da nossa submissão. Aplicando para o contexto da igreja. Sabe? Eu acho tão interessante isso. Eu não posso deixar de falar.
A gente faz distribuição lá dos grupos, né, das células. Né? Esses dias o cara falou assim, pastor, pô, o senhor só manda bucha pro meu grupo, cara. Só manda bucha. Eu falei, o que está acontecendo lá? Não, porque fulano fez isso, fez aquilo. Eu falei, igualzinho você, cara. Deus só mandou para você a colheita do que você faz com o teu líder, cara. Você pode perceber que Deus coloca no seu grupo alguém para tratar você naquilo que você não conseguiu ser tratado pelo seu líder. Muita gente que vai para o seu grupo, Deus botou lá de propósito, para você se desnudar. Estamos falando sobre liderança saudável. Por favor, Milton, me chama de novo para pregar aqui. Vocês estão entendendo o que estou falando com amor? Amém? Estamos falando sobre características que está na Bíblia. A nossa autoridade sadia é fruto da nossa submissão. Aí Jesus disse assim, eu não vi fé semelhante a essa. Porque esse homem cria num princípio de submissão que pouco crente crê. A palavra semelhante a essa significa ele entendeu algo que muito crente não entendeu. Sabe, a nossa autoridade é fruto da nossa submissão. 4 características de uma liderança saudável. Primeira, segunda, terceira, quarta. Deus abençoe. Vamos orar? Sabe o que eu mais gosto do Evangelho? É que o Evangelho não é condenativo, ele é de orientação. Ainda ontem, foi domingo ontem estava pregando na igreja, eu estava dizendo sobre maturidade. A minha pregação ontem na igreja foi sobre maturidade. Eu estava falando a respeito de algo, entende? Nenhum de nós é totalmente maduro. Paulo diz, eu não alcancei isso, eu não sou perfeito. Sabe, Efésios diz assim, nós vamos chegar à estatura desse varão perfeito. Então, querido, não se sinta acuado, desanimado, quando você, diante de uma exposição, percebe que tem algo que você precisa melhorar. Isso faz parte da vida, faz parte do cristianismo. Ouça, se você pudesse abrir o seu peito, olhar dentro de você, você ia ver que tem uma palavra em obras. Eu e você estamos em reforma. E se alguma coisa das quais nós ainda não alcançamos essa liderança saudável, e ouvimos uma palavra como essa, elas são desafios para nós chegarmos lá. Não são palavras para nos desanimar, sabe? São desafios para nos confrontar. O que eu gosto da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela não afronta, ela confronta. Tá? Entenda que Deus... Qual a diferença entre afronta e confronto? Afronta é quando você vai a uma pessoa e fala dela. O confronto é quando você fala sobre um princípio, uma atitude, um comportamento. Então, quando a Bíblia, ela nos confronta, ela não nos afronta. A Bíblia, ela nos confronta com aquilo que nós estamos fazendo e nos desafia a alcançar este lugar. Então, não é algo pessoal, não tem nada a ver com você. Tem a ver com atitudes que nós precisamos mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a palavra quando vem, ela vem para nos confrontar e não para nos afrontar. Sabe, quer ver? Deixa eu ser bem prático em relação a isso. Tá? Sabe, eu chego e digo assim, Milton, você
é rebelde, eu estou afrontando ele. Porque eu me dirigi à pessoa, eu estou condenando a pessoa. E ele não é rebelde, pode ser que ele tenha cometido uma ação de rebelião. Então você assim, Milton, é isso que você fez. Expressa a rebelião, mas você não é rebelde. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a palavra de Deus, ela vai trazer confronto e nunca afronta. Então, quando você se expõe à palavra e alguma coisa mexe com você e você descobre que você precisa mudar, sabe, isso é confronto. Isso é confronto. A palavra de Deus nos levantando para nos sermos melhor. Cristianismo é cada dia ser melhor. E não tem como você ser melhor se você não for confrontado com algumas atitudes que não mudaram. Então você recebe essa palavra como confronto e não como afronta. Amém? Tá? Então diga assim, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com algumas atitudes que precisam ser mudadas. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Vamos orar? Tentei não acertar, senão eu não volto aqui. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra que nos confronta para nos fazer melhor. Senhor Deus, reconhecemos que tem tantas coisas em nós que precisam ainda ser melhoradas. Coisas que nós desejamos, queremos, mas nem sempre conseguimos. Nós queremos que através da sua instrução da tua palavra, aquela palavra que vive de alma de espírito, nós possamos, diante desse desafio, ouvir essa palavra, recebê-la, analisar, ó Deus, a nossa vida mediante a essas instruções, buscarmos nos aperfeiçoar, até que um dia cheguemos à estatura do varão perfeito. Mas enquanto isso, meu Deus, nós vamos prosseguir para esse alvo, para conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados, por Cristo Jesus. Deus, eu quero declarar que estas verdades que foram ministradas nesta noite, elas vão nos desafiar a vivê-las. E se de alguma maneira já estamos vivendo algumas delas, obrigado. E se de alguma forma precisamos melhorar em outras, ajuda-nos a melhorar. Eu abençoo para que possamos viver estas verdades em nome de Jesus.